Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa terceira videoaula, tá? Só que é diferente da primeira e da segunda. Por que, Ivoneide? Porque hoje, gente, ó, é hora da correção, tá? Agora, que páginas nós vamos corrigir nessa aula de hoje? Nós vamos corrigir as páginas 68, 70 e 72 do módulo de vocês, lá do capítulo 4, ok? Gente, é importante lembrar que para assistir essa aula de hoje, essas atividades, tá? Se faz necessário que elas já estejam prontas. Ah, se não fez ainda, então vai fazer. Só assiste a aula quando tiver tudo prontinho, ok? Então pega o material e vamos à nossa correção. Primeira parte da página 68. De acordo com a figura, escreva a seguir os pares de ângulos correspondentes. Vamos lá? Lembram lá, gente? Primeira videoaula. Correspondente, mesma posição. A com E. O B com quem? Com o F. O C com o G. E o D com o H. Alternos e internos. Alternos. Um de um lado, outro do outro, tá? Internos aqui nessa região. Então, o C com o E e o D com o F. Alternos e externos. Agora aqui, região externa e região externa. Um de um lado, o outro do outro. Então, o A com o G e o B com o H. Colaterais, mesmo lado. Internos, aqui dentro. Então, o C com o F e o D com o E. E os colaterais externos, mesmo lado, os dois fora. O A com o H e o B com o G. Ok? Primeira parte pronta. Vamos à segunda parte, parte de baixo. Tabelinha, né? Preencha o quadro a seguir com os pares de ângulos formados por duas retas paralelas, né? Cortadas por uma transversal. Dos pares que a gente acabou de preencher aí na parte de cima, quais deles são congruentes? Mesma medida, lembram lá, gente? Os correspondentes e os alternos, tanto os internos como os externos, ok? E lá na aula 1 eu falei que os únicos suplementares são os colaterais, que podem ser internos ou externos, tá? Então, só esses dois pares aqui. Então, terminamos aí a página 68. Próxima página, 70. Agora é com você. Então, primeira questão. Sabendo que R é paralela de S, calcule as medidas dos ângulos correspondentes indicados na figura a seguir. Bom, gente, aqui o 44 graus, né, o único que vem com o número, ele é correspondente a quem? Ao ângulo E. Ah, Ivoneide, mas esse ângulo E é igual ao ângulo G, porque OPV, opostos pelo vector. Ok, verdade. E o G, por sua vez, é correspondente do C. Ah, e o C é oposto pelo vértice do 44. Então, o que significa isso? Que esses dois ângulos aqui, ó, um na frente do outro, são exatamente iguais a esses dois aqui. Então, vamos registrar? C, G e E são exatamente iguais a quem, gente? Eles são congruentes e são iguais a 44 graus, ok? Esses dois, ó, C e o G e o E. Agora, vamos aos outros 4 que estão faltando, tá? Então, da mesma forma, olha, o B. O B, ele é correspondente de quem? Ó, do F. Ah, mas o F é exatamente igual ao H, OPV, ok? Ah, mas o H é correspondente do D. Ah, mas o D é igual ao B, OPV também. Então, significa o quê? Que esses dois ângulos, B e D, são iguais e o F e H também são iguais. Ou seja, todos esses 4 ângulos são congruentes. Vamos registrar. BD, F e H são congruentes. Agora, são iguais
A que medida? Bom, gente, aqui eu tenho um ângulo raso, ok? Então, aqui já tem 44, logo B é o que está faltando para completar os 180 graus. Ou seja, 180 menos 44, 136. Então, esses 4 ângulos, todos eles têm a mesma medida, que é 136 graus. Então, terminamos aí a primeira questão dessa página 70. Vamos à segunda agora, ok? Segunda. Sendo R paralela de F, determine as medidas dos ângulos destacados nas figuras a seguir, né? Nas, porque tem a letra B também, tá? Letra A. Esses dois ângulos são o quê? Atenção, olha a posição dos dois. A mesma posição, ok? Então, eles são correspondentes, ou seja, tem a mesma medida, são congruentes. Então, aqui basta igualar. X igual a 35 graus e 20 minutos, tá, gente? Minutos também é a unidade de medida de ângulo, né? Que nós temos o grau, minutos e temos também os segundos. Então, só para recordar, mas vocês já viram isso aí. Então, terminamos aqui a letra A. Vamos à letra B? Bom, na letra B, os ângulos destacados também são ângulos correspondentes, mesma posição, pode olhar direitinho. Os dois embaixo do mesmo lado. Então, são ângulos correspondentes, ou seja, são congruentes. Vamos calcular o valor de x? Então, vamos lá, vamos igualar 6x. Lembram que eu falei que eu gosto de começar sempre onde tem o maior x, o maior valor, né? 6x igual a 2x mais 94. Então, 6x menos 2x igual a 94. 6x menos 2x vai dar 4x. Então, 4x igual a 94. Logo, x é igual a 94 dividido por 4. Bom, gente, eu quero muita atenção agora, tá bom? Nessa hora aqui da minha divisão. 94 dividido por 4. Então, 9 dividido por 4. 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Baixo quem? O 4. 14. 14 dividido por 4 dá quantas vezes? Ah, dá 3, né? 3 vezes 4, 12. 12 para 14, 2. Bom, aqui sobrou 2 graus. Eu não vou continuar dividindo, porque não dá mais para dividir graus, esses 2 por 4. Porque 2 é menor que 4, tá? Aí, na conta com ângulos, a gente não continua. O que é que a gente faz, Ivoneide? Então, a gente destaca aqui esse resto, que está em graus, e vai converter para uma unidade menor, tá? Lembra muito o tempo. A unidade de medida de ângulo e tempo são muito parecidas. Então, eu vou converter para minutos. 1 grau tem 60 minutos, tá? Equivale a 60 minutos. Então, eu vou fazer vezes 60, que vai dar igual a 120 minutos. Agora sim, dá para dividir por 4, que vai dar 30. Então, o x aqui, ele vai ser dado em graus e minutos. Então, 23 graus e 30 minutos, ok? Achei o valor de x. Aí, a gente vai calcular agora o ângulo. Aí, para achar o ângulo, eu pego essa ou eu pego essa expressão, tá? Eu vou escolher essa daqui, 6 vezes x. Então, quem é x? Vou colocar aqui desse lado, 23 graus e 30 minutos, e vou multiplicar por 6. Gente, quando eu vou multiplicar um ângulo, eu multiplico separado, tá? A parte de graus e a parte de minutos. Então, vou fazer vezes 6 para cada um. Vou colocar uns tracinhos aí para separar, tá? Aí, eu faço essa conta independente dessa. 6 vezes 30 dá 180 minutos. 6 vezes 23 vai dar 138 graus. Se essa parte do minutos, ela ultrapassar 60, você divide por 60, tá? Para quê, Ivone? Para converter para graus. Porque 1 grau equivale a 60. Então, se passou de 60, é porque cabe 1 grau ali dentro. Então, vamos dividir por 60. 180 dividido por 60, exatamente 3 graus. Aí, o que é que eu faço? Eu pego esses 3 graus e vou colocar aqui. Vou juntar com esse aqui que já tem. Ou seja, 138 mais 3, que vai dar 141 graus. Bom, o que é que ele quer, gente? Esses ângulos aqui, que são congruentes, né? Que já viu aqui. Que dá exatamente
Se eles são congruentes, dá a mesma medida, 141 graus. Então, terminamos a segunda questão. Agora, vamos à terceira? Vamos lá, terceira. A figura a seguir representa um trecho do mapa de ruas da cidade em que Tati mora. Nesse trecho, a rua A é paralela à rua B. Determine as medidas dos ângulos X e Y indicados na figura, né? O bonequinho está aqui pensando, achando que é uma questãozinha diferente, mas não é não, gente. A gente tem que ter atenção aqui na imagem, tá? O que é que ele falou? Que a reta A, que é uma rua, e a reta B, que é a rua B, são paralelas. Então, essas ruas branquinhas aqui, que são as linhas brancas, onde estão os carrinhos, elas são retas o quê? Em relação às paralelas? Transversais, ok? Muito bem. Então, vamos fazer a comparação. Esse ângulo é o que desse? Ah, Ivoneide, está no mesmo lugar, exatamente, mesma posição. Então, eles são ângulos correspondentes. Logo, gente, eles são congruentes, ok? Então, X igual a 105 graus. Só isso. Da mesma forma acontece lá embaixo. Esses ângulos ocupam a mesma posição, então são ângulos correspondentes. Ou seja, se eles são correspondentes, são congruentes. Agora, aqui, esse símbolo aqui é de um ângulo de quantos graus? 90, muito bem. Então, Y é igual a 90 graus. Terminamos aí a questão 3 e a página 70. Vamos à última página, 72 agora. Bom, na 72 ele quer que a gente prove, né? Ele quer que a gente prove algumas coisas. Na primeira ele quer que a gente prove que os ângulos alternos e internos aqui, D e F, são congruentes. Bom, a gente já provou na aula 1, né, que eu disse que quando dá um corte aqui, desce a reta R para coincidir com a F, que esses ângulos aqui, eles coincidem, por isso que os correspondentes são congruentes. Isso eu falei na aula 1. Os alternos internos, eu falei que eram congruentes, mas não provei, né? Porque eu já sabia que tinha essa atividade que pede para provar. Então, vamos provar? Então, vamos lá. B e D, aqui, um na frente do outro, são o que, minha gente? OPV, tá? Então, tem a mesma medida, são congruentes. Da mesma forma, né, o ângulo D, B, aliás, o D não, deixar o D para depois. O B com o F são ângulos correspondentes. Por que eu não peguei o D? Porque são alternos e ele quer que eu prove isso. Então, eu não posso dizer que são congruentes ainda. Então, eu vou pegar o B com o F, que esse sim eu já sei que são correspondentes e que são congruentes. Aí, Ivoneide, então, se B congruente, eu vou dizer igual, tá? Para facilitar o entendimento de vocês. Se B é igual a D e B também é igual a F, significa o que, minha gente? Aí fica fácil, né? Que D é igual também a F, ou seja, que são congruentes. Então, está provado aí que ângulos alternos e internos são congruentes. Vamos ao segundo, gente? Segundo. Agora ele quer, olha só, A e G são ângulos alternos e externos. Então, ele quer que a gente prove que eles são congruentes. Vamos provar também. Agora, a gente só prova quando a gente conhece o conceito, tá? Se a gente tem o conceito, a gente consegue provar, né? Então, aqui eu sei que o ângulo G com C são ângulos correspondentes, né? Mesma posição. Então, eles são congruentes. O A com C, né? OPV, opostos pelo vértice. Então, são também congruentes. Olha, então, se G é igual a C e C é igual a A, logo, que conclusão a gente tira? Que A também é igual a G, ou seja, que eles são congruentes, provado aqui, ó, bem certinho. E a última questão aí dessa página é a terceira questão, que ele quer agora que prove, né, sabendo que eles são alternos externos, o B com o H, quer que prove que eles são congruentes. Vamos lá, gente, provar? Vamos lá. Primeiro, eu posso dizer aqui que o ângulo B com o D são o quê? OPV. Eu sei que está aí, vocês aprenderam direitinho. Então, opostos pelo vértice. São congruentes.
e o ângulo D com H, eles são o que, gente? Eles são correspondentes, a mesma posição. Então, são congruentes. Então, se B é igual a D e D é igual a H, que conclusão a gente tira? Que B e H são o que? Iguais, ou seja, são também congruentes. Provado aqui o que ele queria. E é isso aí, gente. Terminamos a página 72, né? Bem fácil, o assunto é bem legal, tá? Não tem segredo nenhum. Se ficou alguma dúvida aí no meio do caminho, assiste novamente, tá? Vale a pena. Ok, gente? Aguardem as próximas correções, tá? Um beijo grande. Até a próxima aula.